Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui mais um Talk Dosar, iniciando com um tema bastante relevante e a gente vai explicar ao longo da live por que esse tema é bastante relevante. Nós estamos aqui hoje, com o Sandro Santana. Ele é nutricionista e gerontólogo, com um currículo vasto para falar sobre o resgate de hábitos saudáveis para uma vida de qualidade, né? E vocês vão ver quantas coisas nós, nessa geração, deixamos de fazer, deixamos de atentar, e isso, de certa forma, tem colaborado para trazer prejuízos à nossa saúde. Então, com o Sandro aqui, nós iremos falar dessas práticas, né, que a gente precisa resgatar, e não só resgatar, mas verdadeiramente tornar hábitos, ok? Eu já agradeço quem já está aqui com a gente na linha, né, na live, né? E assim, fique à vontade para contribuir e fazer perguntas também, tá bom? Enquanto isso, deixa eu aqui atualizar vocês da nossa agenda de julho e agosto. Gente, já é semana que vem, chegando rápido, né? Então, nós temos aí, anotem, tá? Se bem que tá na nossa rede social também. E eu tenho mandado nas listas de transmissão. Dia 17 às 19 horas, ou seja, segunda-feira agora, nós temos uma live com o Instituto Lidere para falar de como gerenciar, né, uma ILPI com excelência. Para você que não sabe o que é ILPI, nada mais, nada menos do que casa de permanência, abrigo, casa de repouso, instituição de longa permanência, né, para a pessoa idosa, né? Então é esse combo aí, né, que se dá a nomenclatura de ILPI. Então esteja nessa live. Essa live é um esquenta para um network de excelência voltado para esse público de gestor de LPI e quem trabalha em LPI também, que precisa melhorar, que são muitas cobranças, né, que vocês sofrem. A gente tem mergulhado bastante nisso e dosar. E nós estaremos lançando uma ferramenta no dia 22 às 13h30, das 13h30 às 16 horas. Nós teremos lá 3 palestras voltadas especificamente para gestor de LPI. Se você conhece, peça para ele correndo se inscrever, tá bom? Para participar desse processo que vai ser libertador, que vai auxiliar bastante. Bom, falei do dia 17, pulei para o dia 22, mas eu quero que você considere também o dia 19. Gente, dia 19, o IDOSAR, Centro de Pesquisas e Proposições, foi presenteado. Por quê? Porque nós recebemos, né, uma ligação do CCBB, Centro Cultural Banco do Brasil, disponibilizando um ônibus para nós levarmos os nossos idosos na exposição Cérvulo Esmeraldo, exposição Linha e Luz, bem bacana, lá no Centro Cultural mesmo. Esse ônibus de 45 lugares vai sair daqui das Redondezas, próximo, né, onde a gente atua aqui em Nova Iguaçu, na Associação de Moradores. Então, você que ainda não se inscreveu, né, solicita a gente lá no privado do Instagram. Se você mora aqui pelas Redondezas de Nova Iguaçu, Mesquita, São João de Meriti, é para você essa oportunidade, tá bom? E a gente pode falar no chat, no privado. Falei do dia 17, falei do dia 22, voltei para o dia 19, vou falar do dia 21. Gente, dia 21 nós temos a nossa primeira conferência sobre os 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa. É um evento presencial e gratuito. Vai ser lá no auditório da Prefeitura de Mesquita. O endereço está lá também no nosso site. Além do site, está no nosso Instagram. Você já tem acesso a gente, então pode chamar lá no chat do privado.
tá? Então, são 4 conferencistas que estarão conosco, com muita propriedade, experiência, sabendo tudo de legislação, de apoio, né, de legislação, para que você comece a expandir o seu conhecimento, comece também a não só expandir o seu conhecimento, mas se apropriar dos seus direitos. Isso é muito importante, gente. Então esteja lá no dia 21, lá na prefeitura, tá bom? E no dia 22 de manhã nós temos o nosso terceiro simpósio. É bem bacana. A gente vai falar dos títulos 4 e do título até o título 7. Gente, é coisa pra caramba. São muitos direitos. A gente precisa, né, expandir. Eu vou usar essa palavra novamente, porque ser idoso não é somente ter a oportunidade de ter um cartão do idoso para andar de graça nos ônibus. Gente, é muito mais do que isso. E o Idosar Centro de Pesquisas e Proposições tem esse compromisso de valorizar a pessoa idosa, dar visibilidade, promover oportunidades, trazer informações, conhecimentos e esclarecimentos. Tá bom? Então a nossa agenda está bem densa, pensando em você, pessoa idosa, pessoa que está idosando, pessoa que ainda vai idosar, porque a gente não precisa idosar para saber dos nossos direitos, já tem que ter um preparo, não é isso? E por fim, eu já deixo aqui uma aguinha na boca, porque em outubro nós estaremos, em outubro não, perdão, em agosto e setembro nós estaremos realizando, né, os nossos passeios turísticos e culturais. No dia 26 de agosto nós estaremos, nós conheceremos o Castelo de Itaipaiva. Gente, um espetáculo. Você vai se sentir uma rainha naquele palácio lá. E o preço está super acessível, R$ 190 somente. Então corre e garanta a sua vaga, porque graças a Deus, né, a galera está procurando e as vagas já estão, né, bem pouquinhas. Então esteja lá conosco. E o outro passeio cultural vai acontecer em setembro, no dia 16. Vai ser um tour pelos pontos turísticos da cidade do Rio de Janeiro, tá? Então, dentro do que preconiza o Estatuto da Pessoa Idosa, o Idosar se compromete em promover, né, passeios, lazer, cultura, não é isso? Conhecimento para a pessoa idosa, com oportunidade, dando chance dela parcelar, né, para que não onere o orçamento dela mensal. Então, com segurança, né, os nossos passeios turísticos e culturais, eles são em parceria com a agência de turismo, Avante Rio Turismo, com seguro viagem, gente, e fora o serviço a bordo, que é de altíssimo nível. Então, nós esperamos por vocês, tá? Faça essas informações chegarem ao máximo de pessoas possíveis, para que elas possam ter, né, essa oportunidade, tá bom? Gente, deixa eu falar de valores. Vamos lá, o nosso simpósio, o investimento do nosso simpósio é somente R$ 20 no dia 22, tá? De manhã, de 8 a meio-dia. Nesse mesmo dia 22, na parte da tarde, a partir de 1h30, lembra que eu falei para vocês? Até as 4 horas da tarde, nós teremos o Network Conexão de Excelência, voltado para gestores de ILPIs. Se você conhece algum gestor de ILPI, manda para a gente, manda esse recado para ele, porque ninguém fala sobre isso, né? Nós estaremos lançando uma ferramenta que vai facilitar, né, toda a administração dele, com base nas resoluções da Anvisa 252. Anotem isso, tá? Bom, para o Network de Excelência, que nesse mesmo dia 22 vai acontecer no mesmo espaço, que é lá no CDL, né? A Câmara de Lojistas de Nova Iguaçu, é apenas R$ 69, tá bom? Mas vai valer a pena para o investimento da vida. Bom, ele já está conosco, Sandro, né? E aí, Sandro, eu vou te chamar aqui para você entrar ao vivo, né? Enquanto Sandro também, né? Tudo bem, Sandro? Já conseguiu entrar? Como é que tá? Eu te chamei. Como é que tá? Bom dia, Sandro. Olá, Olá,
Bom dia. Nós queremos agradecer muitíssimo por você ter entrado em contato com o Idosar Centro de Pesquisas e Proposições, né? E aí a gente analisou, avaliou junto com a nossa equipe, com a equipe de conselheiros que nós temos, né? E a gente viu que seria uma oportunidade ímpar estar trazendo você, profissional nesta área, para estar falando com Sim, muita propriedade, né, Sandra? Sobre o que a gente vai sim. falar no dia de hoje. Quero começar, Sandro, lendo o seu currículo, né? E aí, eu sou educadora, já tenho meio século, né? Falei assim, caramba, o Sandro é tão novo e com essa formação toda, que bacana, e meus parabéns, tá, Sandro, por isso. Pessoal, o Sandro, Uhum. ele é nada mais, nada menos que nutricionista e gerontólogo, com apenas 29 anos, não é isso, Sandro? Bem novo, né? Ah, É, e olha a formação dele, né? Ele é bacharel em nutrição, graduado em gerontologia. O currículo dele é tão vasto que eu estou colando aqui, eu estou lendo mesmo, tá, pessoal? Licenciado em biologia, pós-graduado em saúde pública, em também fitoterapia. O que é fitoterapia, Sandro? fitoterapia, a Fitoterapia. prescrição de ervas medicinais. Que bacana. Também ele é graduado em nutrição aplicado à estética. Só que no Sim, nosso caso, a gente vai voltar para a saúde do idoso. Se bem que o idoso também tem que ter uma nutrição estética, não é não? Não é só porque é idoso não sim, precisa. bastante. A gente vai até comentar aqui hoje sobre Eu, isso. bacana, acho bacana. E ele também, gente, é pós-graduado em nutrição clínica e aspectos endocrinológicos. Isso para a gente é muito importante. Por quê? Porque quem está idosando precisa conhecer os sinais do seu metabolismo. Uma coisa, Sandra, e todos que estão nos ouvindo aqui, que eu percebo é que a pessoa idosa, ela o tempo todo ela acha que ela está com um problema porque o metabolismo dela não está reconhecendo o metabolismo dela. E a gente Exatamente. precisa não somente conhecer, como reconhecer. O nosso metabolismo, ele não é o mesmo de quando a gente era, né? Estava na fase da infância, da adolescência e do adulto. É outro. E muitas Exatamente. vezes nós ficamos lutando contra o nosso metabolismo, achando que a gente, né? Eu falo como se eu fosse idosa, né? Mas é porque eu Ah, fico ouvindo os idosos, né, do escutativo, ele fica achando que está doente. E não é uma questão de estar doente, é uma questão de que o metabolismo dele está se isso aí. comportando de uma outra forma. E, Sandro, aproveitando esse gancho, e eu nem li o currículo dele todo, tá? Mas já vou aproveitar esse gancho. Apresente-se e já fala dessa estrutura metabólica do organismo do idoso. Gostei. Bom dia a todos, tá? Eu sou a nutricionista Sandra, ela já falou as outras formações que eu ocupo também, mesmo muito novo, aparentemente, né? A gente sempre está aí se atualizando. Eu sou apaixonado pelos estudos, apaixonado pela saúde do idoso. Eu digo que, em particular, quem me formou primeiro foi as minhas avós, né? Eu tive o prazer de conhecê-lo, tanto as minhas avós quanto as minhas bisavós, e dali foi a minha paixão primeira pela saúde do idoso, né? Falando sobre metabolismo desse idoso, né? O que acontece quando a gente vai idosando, como o termo que vocês usam, né? Eu achei maravilhoso esse vocabulário, isso tinha que estar até em plenário para a gente utilizar daqui para frente, Por favor. porque acaba sendo acaba sendo uma forma que é de agregar todos, tá? Sem aderir àquele preconceito que a pessoa está envelhecendo, né? E sim dosando, né? E com qualidade, né? O metabolismo, né? Eu costumo dizer que ele não é nem lento e nem acelerado. Tá? Ele tem a funcionalidade dele certa para funcionar no período das nossas estações da vida. O que acontece durante esse período das nossas estações da vida, né? Ele acaba perdendo algumas funções fisiológicas, né? A gente está falando ali de músculo, do sistema digestivo, então até aquele alimento vir pela boca, naquela trituração, passar pela nossa faringe, nossa laringe, que é a garganta, e quando chega nesta epiglote aqui, que é essa parte do esôfago, que é um músculo muito importante para fazer que essa motilidade da alimentação desça,
ele começa a perder essas fibras musculares. E aí o que acontece? Essa digestão acaba ficando lenta demais. É o que popularmente a gente fala, o metabolismo está lento. Então, esse é um termo popular que a gente usa justamente por causa dessa dificuldade dessa digestão que nós temos, né? Gente, que espetáculo. Olha só, faltam 10 anos para eu idosar. Eu não vejo a hora, né? Porque eu acho muito linda essa fase, tá? Mas eu percebo que o meu metabolismo já está lento na questão da digestão. Eu como um pouco daquele desconforto, parece que eu comi muito, e enfim, né? E a gente usa erroneamente, né? Dizendo que não está lento. Isso é muito importante. Anos, essa questão do esôfago, né, da epiglose que você está falando, já Exato. acontece. Sim, é por isso que é muito importante a participação até da equipe multidisciplinar, né, como casos da fisioterapia, o caso da fonoaudiologia também, para poder fazer essa estimulação. Tá? Então, tem gente que, ao invés de tratar medicamentosamente, porque a gente sempre recorre ao medicamento, a gente acaba deixando essas alternativas, essas práticas alternativas, né, para a gente estimular essa questão da musculação, né? Tem gente que o sedentarismo também acontece muito, a falta de malhação, de fazer uma caminhada, de se exercitar pela manhã, acaba também ocasionando dessa atrofia muscular que a gente chama, né? Que é importantíssimo para nós na questão da digestão. Entendi. E quais seriam aí as atividades, os exercícios? Sandro, você está trazendo aqui uma informação de super primeiríssima mão, porque a gente nunca ia pensar nisso. Né? E tudo eu me preocupo muito, porque o idoso, né, ele já tem uma tendência de ser polifarmácia, né? São muitos remédios. Exatamente. Parece que não há um incentivo da própria categoria de dar essas alternativas para a pessoa idosa. Né? Qualquer coisa, sentiu uma dor na garganta, remédio. Sentiu uma dor no corpo, gente... Sempre apelando mais para a medicação. Chega a ser até um perverso isso, gente. E não tem necessidade desse idoso ser um polifarmácia. Exato. E outra coisa que eu tenho observado também, Sandro, e aí você vai dar essa alternativa para a gente, anotem, galera, que muitas vezes ele não dá o tempo de finalização da medicação. É meio que o contínuo, sabe? Aí ele fica somatizando um monte de remédio. Aí um remédio melhora para uma coisa, mas tem a reação adversa, o outro conflita quimicamente com o outro, que não sei o quê. É óbvio que vai dar problema. Gente, e acaba não tendo esse desmame, né? Sim. De forma adequada. Quais seriam aí essas dicas? Então, as dicas que eu sempre falo, né? Mesmo como nutricionista e como gerontólogo, que a prática de exercício fica mais com o pessoal da educação física, mas o alongamento é importante. Se a gente está falando de músculo, se a gente está falando da questão vocal, a gente tem que fazer um alongamento pela manhã, isso é muito importante, deixar os nossos músculos aqui já relaxado, entendeu? Até bom antes mesmo da ingestão alimentar, para que a gente possa ter, de fato, essa passagem, esses espasmos, assim, que sejam de forma contínua e tranquila e que não acaba gerando nenhum refluxo quanto a isso. Porque, às vezes, esse refluxo pode ser justamente gástrico, mas nessa questão justamente do idosando, né? Natural, fisiológica do corpo, né? E aí a gente atrela esse refluxo geralmente como se fosse já um diagnóstico de doença. Óbvio que tem que ter um acompanhamento médico, você precisa desse diagnóstico nasológico, mas de forma fisiológica é justamente isso que acontece, né? Porque como a gente vai perdendo esses tônus musculares, a gente naturalmente vai gerar esses espasmos musculares. Então, para o idoso, para o idosando, daqui a um tempo percebe-se que você vai continuar, vai ter como se fosse aquela sensação de mazia, um bolo fofo, e o profissional precisa ter esse olhar justamente para entender que é fisiológico e não patológico, de já sair colocando a medicação
para gastrite, a medicação para esofagite, para as outras doenças, enquanto não se percebe que é um processo fisiológico e natural do idoso. Por isso que é muito importante profissionais da saúde, profissionais de educação ou de qualquer outra área. Quando a gente fala de idoso, a gente precisa se especializar nessa área, porque o corpo do idoso é diferente, as questões do idoso vai ser diferente, e eu não posso tratar o idoso somente como uma fonte de medicação, que de tudo que ele me apresentar é porque está me gerando uma doença. Não, é entender o processo fisiológico dele, que é totalmente diferente de uma patologia. Totalmente diferente de uma doença, porque é comum da pessoa naquela idade apresentar esses sinais e sintomas. Tá? Opa. Eu não te ouvi agora. Meu microfone estava desligado. Pronto. Aí a gente diminui o eco, né? Então, quais são as atividades, né, nessa região do pescoço? Uhum. Né? Tem alguma dica que vou ter que fazer de manhã, gargarejo, água, tem isso? É bom não fazer atividade que esforcem tanto. Primeiramente, a maior atividade que eu sempre digo é ingerir água. A gente precisa hidratar bastante essa região. Eu sei que para eles são difíceis, eles começam a perder as papilas gustativas, então não sente o gosto. Aí por isso acaba consumindo até mais açúcar, justamente por causa desse sabor forte, mas é essa estimulação. Eu tenho que estimular ele, eu tenho que apresentar para ele. Assim como a gente faz desde a nossa primeira infância, desde o nosso envelhecimento saudável, desde o nosso amadurecimento saudável, a gente vai estimulando. Então, primeiro, a gente fazer bastante, beber bastante água, deixar aquela região bem hidratada, os alongamentos, um pescoço para o lado, um pescoço para o outro, voltar para trás, fazer um movimento rotativo, deixar aquela região, tirando aquela tensão local daquela região também, né? E após isso, você pode sim fazer um gargarejo com alguns chás, tá? Que são chás relaxantes, por exemplo, como o gengibre, é totalmente oxidante. O gengibre é rico em combate de micro-organismos, bactérias. Então, naquela região, já pela manhã, o própolis, que eles gostam bastante, justamente por ter a sensação adocicada. Então, o própolis eles aceitam muito bem, mas tomar cuidado se esse idoso não é diabético. Então, por isso ele tem que fazer uma avaliação antes para ver qual seria a melhor prescrição para esse acompanhamento matinal, para essa rotina matinal. Eu digo que o gerontólogo ele passa muito a rotina matinal, entendeu? A rotina do dia, como que vai ser o horário da tarde, juntamente, né, com o nutricionista, né, como nutricionista, então eu acabo agregando junto o que você pode fazer ali naquela alimentação, junto daquela manhã, naquele alongamento. Então eles precisam ter essa rotina, precisa dessa rotina. Nossa, eu tô aqui me deliciando. Bom, Sandro, a maioria das pessoas, elas tomam, né, sua iniciativa nas suas mudanças alimentares, né? Somente quando há um comprometimento na saúde. Se alguém disse, né? Tá doente, aí ela começa a tentar mudar, porque é um esforço, né? Mudar a alimentação. Principalmente se tira o açúcar, a gente já sofre, eu já sofro. Você pensa em tirar o açúcar? Eu amo açúcar. Aí você já fica triste, o semblante cai, você sofre, né? Enfim. Quais os hábitos, então, que a gente, né, perdeu, né? A nossa geração perdeu. E que a gente precisa resgatar. Você falou uma coisa importante que você conviveu com as suas avós, né? Sim. Foi uma lição de vida para você. E aí, conviver com a avó é saber que elas vão imprimir na gente algumas tradições. Bastante. Né? E aí, uma tradição que a minha avó tinha era de colocar feijão de molho, os grãos de molho, jogar fora e cozinhar. E a minha geração perdeu esse hábito. E eu agora resgatei. Mas resgatei com sofrimento, Sandro. Por quê?
meu pai ficou diabético, teve que fazer hemodiálise, e a nutricionista falou para ele que a partir de então, todos os grãos para ele consumir tinha que colocar de molho. Aí eu lembrei, né, da dica da Uhum. vovó. Cara, então não era uma coisa assim de mania de idoso, é a importância de tirar toda aquela oxidação, fermentação do Sim. grão. Aí ela orientou a colocar os legumes na bacia com água por 2 horas para tirar o excesso de produtos químicos, agrotóxicos, né? Então, mediante a isso, eu aproveitei aquela consulta que ela deu para o meu pai, por conta Uhum. do processo dele, né, de saúde, e adotei para a vida, porque eu entendi que aquilo era hábitos saudáveis. O que você tem a dizer sobre isso, Sandro? Quando a gente fala de hábito saudável, né, é um conjunto, né, de práticas que é o que a gente diz que mistura o senso comum lá atrás, aquilo que os nossos pais nos ensinaram, os nossos avós nos ensinam, e depois ele se encontra, né, com a ciência, tipo assim, é real foi o que aconteceu com você, entendeu? E é de muito valor, mas quando eu vejo a questão de hábitos saudáveis, me faz relembrar também essas questões de senso comum antes, né? E que hoje a gente vê que bate de encontro com o que a ciência diz, né? Primeiramente, é ter uma harmonia, sabe? Eu vejo que hoje a minha geração, vamos dizer assim, a nossa geração, a minha geração, ela é muito ligada ao digital, né? Então, hoje, você se alimenta assistindo um vídeo, você se alimenta vendo uma televisão, você se alimenta de frente para alguma coisa que te chama a atenção, né? E ali você acaba prestando tanta atenção naquilo que você acaba perdendo esse teu hábito alimentar. Você não participa do processo alimentar de mastigação. Então, eu digo que é a famosa alimentação afetiva. Esse foi o primeiro hábito que a gente vai levar para o resto da vida. Que hoje você não vê mais as pessoas sentando à mesa para comer, né? A gente vê que até alguns restaurantes colocam aquela sinalização que é proibido uso de celular e aparelho, obviamente, justamente para as pessoas poderem ter o prazer da alimentação. O processo de mastigação, ele é tão importante, ele ativa tanto as nossas células, tanto na questão encefálica, que é na questão cerebral, evitando perda de memórias, liberando hormônios para a gente, que são os hormônios que vão fazer de encontro com a nossa glândula de tireoide. Então, esse processo de mastigação, ele é muito importante, ele prepara o nosso estômago para receber aquela alimentação. Então, esse foi um hábito que já foi perdido para a gente iniciar, entendeu? A alimentação afetiva foi um hábito que foi perdido, né? Segundamente, né, já partindo para essa questão mais de higiene, né? Hoje a gente tem a questão da praticidade, que é tudo muito rápido, tudo muito industrial, né? Aquele alimento que eu coloco fica pronto em 3 minutos, entendeu? Óbvio que a gente pode se organizar melhor as nossas refeições de uma maneira prática, deixá-las já pré-preparadas, entendeu? Porque algumas também não pode deixar preparadas. Sim, você tem que voltar ao hábito de fazer a feira, a famosa feira. A gente não se vê mais aquela feira de domingo, que tinha legumes, que a vovó gostava de ir lá, que o vovô gostava de ir lá, que nos levávamos a ir lá. Então, a gente tinha contato com a alimentação saudável, a gente tinha contato com essa questão. Então, eu digo que o primordial, a falta dessa alimentação afetiva acabou fazendo que muitos hábitos alimentares fossem acabando sendo perdidos, né? Os hábitos alimentares perdidos. E após isso também, né, como essa questão da praticidade, né, a Covid veio para nos ensinar que a gente sim pode higienizar tudo que a gente comprar, a gente não precisa esperar acontecer essa catástrofe para a gente cuidar também da nossa saúde. E esse cuidado com a higienização, sim, é deixar os alimentos de molho, é colocar um bicarbonato ali de sódio. Tem gente que não gosta do hipocloreto. Eu também não sou muito a favor do cloreto, porque pode ficar alguns resíduos na nossa corrente sanguínea, no nosso organismo, e isso acaba sendo um pouco tóxico, né? Porque tem gente que não tem essa prática de fazer esse bem preparo, então, às vezes, acaba fazendo de forma errada, então acaba ingerindo
né, partículas daquele hipocloreto. Então, o bicarbonato de sódio é melhor, tá? A água sanitária pode ser também, tá? Sem perfume, nada com perfume em alimento, nada com cheiro em alimento de forma alguma. E, sobretudo, a questão da secagem. Porque você não adianta você preparar aquilo tudo, aí você vê que aquele pano de prato que está lá e contamina tudo de novo. O que acontece? O hábito alimentar deixa de ser saudável, você até faz o preparo achando que está fazendo certíssimo, e chega na finalização, você contamina tudo de novo. Entendeu? O pano de prato, eu digo que ele é um utensílio de cozinha, sabe? Para auxiliar na secagem de uma panela, de um pirex, de, né, outros utensílios da cozinha. Não na alimentação, de forma alguma, né? Até porque vai acabar gastando uma quantidade maior, porque você não vai ter para cada alimento um pano específico, né? E o tempo que você vai fazer lavando, higienizando ele até que ele fique pronto, você acaba demorando bastante tempo e não consegue finalizar isso, né? Então, eu sempre digo que é melhor você usar um papel toalha, deixar aquele papel toalha separado para mim, para alimentação, tá? Num local específico, que ele não entre em contato, né, com outras substâncias tóxicas. Outra coisa da questão tóxica, acabei falando agora também. Material de limpeza dentro de cozinha, de maneira alguma. De maneira alguma. A gente sabe que alguns produtos químicos ficam dispersos no ar, que a gente chama de aerossóis, entendeu? Então, ali, aquele ambiente de preparo de alimentação, ele precisa ser um ambiente totalmente, né, adequado, né, para aquilo. E quando a gente usa esses produtos, que a gente gosta de colocar muito embaixo da pia, eu falo de maneira alguma, pelo amor de Deus, não faz isso. Não deixa produto químico dentro da cozinha. Prepara uma despensa, não precisa, sabe, uma despensa simples, próximo à área de serviço, a área que você faz a lavagem de roupas, tá? E de maneira alguma deixar produto químico dentro de cozinha. Porque essas partículas são dispersas, entendeu? Dentro daquele produto. Porque muitos deles são de forma de spray, e mesmo que você tampe ou vede, ele vai fazer a oxidação ali. É por isso que ele é um produto químico. E essas partículas vão ficar soltas. E, por consequências, elas vão acabar adentrando na sua alimentação e a gente vai acabar ingerindo, e aí acontecem os malefícios, né? Eu tô apavorada. Eu estou apavorada. Caramba! Meu Deus! Gente, olha, manifestem aí vocês que estão acompanhando a live. Eu já sou reconfessa, olha eu aqui, já estou olhando para embaixo da minha pia para tirar tudo. Não deixa lá. Meu Deus do céu, gente! Você falou do hipoclorito. Pode aí ser em substituição de bicarbonato. O vinagre também tem essa contribuição na higienização da alimentação ou é mito? Tem sim, vinagre tem. Eu sempre digo que o melhor é o vinagre de maçã, tá? Por ele ter um teor glicêmico baixo, né? Então, ele não vai fazer esse aumento de glicose. Então, até pacientes que são diabéticos, a gente sempre indica até higienizar ou utilizar o vinagre de maçã, né? Porque o outro pode acabar aumentando o teor glicêmico devido a essa alta taxa, né, dessa acidez, né? Então, é o melhor é o vinagre de maçã. Sempre indico o vinagre de maçã, tá? Gente, por que as pessoas não dão essas dicas maravilhosas pra gente? Isso muda a vida, muda a expectativa, traz saúde. São coisas práticas que a gente tem ao nosso redor. Sim. E pela falta de informação a gente acaba não adquirindo esses hábitos. Então, eu acho que os profissionais de saúde têm que se posicionar e falar assim, nessa parte. A doença, né, Sandro? Que é o que está utilizando aí pra gente. Sandro, dentro dessa parte aí que eu vou chamar de condimentos, já que a gente falou de vinagre, não que o vinagre seja condimento, mas me deu o gosto para falar de condimentos. Para quem está aí dosando, quais seriam os condimentos recomendáveis e aqueles que a gente precisa evitar? Tá. Tem isso ou não tem isso?
Tem sim, claro, tem bastante. Tudo que foi industrializado, gente, isso aí, por mais que pareça clichê, é uma coisa que os nutricionistas vão pregar pro resto da vida. Essa é a nossa missão, tirar aquilo que veio da indústria e ofertar de novo aquilo que veio de forma alimentar, né? Como a gente está aproveitando até o gancho dos hábitos alimentares, entra muito nessa questão. Então, quando você prepara, né, um alimento com produtos naturais, um alho, cebola, todos esses temperos naturais, né? Além de te estimular a, esse apetite, tanto que o cheiro do alho ele é maravilhoso. Eu sempre digo que você pode estar passando aonde for. Se você sentir o cheirinho de alho, você vai dizer, nossa, aqui estão fazendo comida. E aquilo dali aquilo ali já te aciona, tá? Na questão de memória e te gera apetite. Me deu fome. Estou sentindo gostinho de fome. Justamente por isso. Agora, a questão de sazon, questão de temperos prontos, dizendo que são naturais. Não, não. Vai lá na casinha de erva, compra a sua orégano lá dentro da casa de erva, compra a sua cúrcumazinha lá na casa de erva, que também é super antioxidante para você temperar. A questão de sabor é melhor, a qualidade de vida vai ser melhor. E fora que esses produtos químicos, a gente sabe, né, que o uso indevido deles durante muito tempo pode acontecer de alterar as nossas células, né? E a gente sabe que toda alteração de célula vai gerar uma neoplasia, né? E gerando nessa neoplasia, aí o índice de câncer, o índice de doenças cardiovasculares vem justamente desses condimentos químicos. Então, assim, ó, bane isso da sua vida, ao máximo que você puder. Ao máximo, para não ser radical, né? Porque tem gente que realmente é aquele desmame e não consegue, né? O organismo já está tão tóxico que acaba pedindo mais, querendo coisas mais salinas, mais sal e mais açúcar. Você, igual eu falo da pipoca. Ai, Nutri, pode comer pipoca? Claro que pode comer pipoca. O que você não pode comprar é aquela pipoca totalmente industrializada, cheia de gordura, cheia de sal, ou agora que já tem a pipoca doce, igual a pipoca fitness, que tá na moda, a pipoca fitness. Não tem nada de fitness ali, gente. Se você comparar o rótulo, eu sempre ensino. Nutri, eu não tenho esse conhecimento, eu não sou nutricionista, então vamos pelo básico. Lê o rótulo que está ali. Aquilo dali passou pela vigilância sanitária, aquilo passou pela Anvisa, aquilo teve um grupo que aderiu para realmente estar as calorias adequadas, a quantidade de açúcar. Ele não vai te enganar, ele não pode te enganar. Né? Até porque se ele te enganar, se aquele produto não conter aquilo, né, a gente acaba infringindo as leis de segurança alimentar. Então, quando as pessoas acabam indo pelo nome e não olham aquele rótulo, quando você vai ver a quantidade que tem lá de gorduras trans, gorduras saturadas, era melhor você pegar a sua pipoquinha, tirar, não precisa fazer com óleo, tá? Você pode fazer com azeite ou com azeite de coco, para deixar um sabor mais adocicado, para quem gosta da questão de doce, o óleo ali de coco. E comê-la de uma forma natural, sabe? Do que você partir para essa questão química pela onda da moda fitness e que não tem nada de fitness aquilo dali, cheio de condimentos e gorduras, sendo prejudicial para a saúde. Perfeito, perfeito. Estou aqui quase sem fôlego, de tanta informação maravilhosa, né? Então, quanto mais saudável, melhor. Eu adotei o açafrão da minminha vida, né? Sim. Até porque ele dá uma cor bonita no arroz, né? Sim, e tal. Mas uma aí, salsinha, também gosto da salsa, tá? mas uma coisa me intrigou, que eu deixei o meu açafrão num pote, né, de plástico, quando eu fui lavar, o pote estava meio que corrosivo. Eu falei, meu Deus, será que isso está corroendo o meu estômago? Aham. Né? E aí, pensando assim, tem condimentos de uso contínuo e tem aqueles que eu só posso usar esporadicamente, tipo noz moscada. Minha filha estava com um negócio de noz moscada, minha filha, isso aí, até onde eu sei, é termogênico e não é qualquer alimento e não é uso contínuo. Mas eu falei por percepção e não por, né, ter uma informação acadêmica a respeito. Tem isso em alguns condimentos? O que acontece? Esses condimentos, eles são bons e são benéficos, sim.
Mas eu sempre digo que a gente tem que fazer aquela lei da harmonia, como eu estou falando aqui. Repetir demais não é legal, tá? Repetir sempre é bom você diversificar esses condimentos, né? Para que, de fato, o uso abusivo também deles, porque por mais que sejam saudáveis, mas o uso abusivo, às vezes, de algumas alimentações, ela pode te fazer mal, né? No caso de fazer mal, te deixando com déficit até de outros nutrientes, né? No caso aí, eu posso dizer que foi do armazenamento, bem tocado, tá? Essa oxidação que ele fez foi do armazenamento. Isso é muito importante, muito bem lembrado que você me trouxe, porque a gente tem uma péssima mania de tudo que a gente for aderir enfiar na geladeira. Não é para isso que a geladeira serve. Como, por exemplo, fruta na geladeira. Pelo amor de Deus. Sério? Pelo amor de Deus. Não faz isso. Porque a fruta ela precisa do ambiente para fazer aquela respiração celular. O que acontece? Ela altera a cor, ela fica oxidando ali dentro, porque é úmido e ela não foi feita para estar na umidade. É por isso que ela dá alguns frutos, a maioria dos frutos são em árvores, são em pés, por causa dessa respiração celular que ela faz, tá? Aí já partindo lá roubando um pouco da biologia. E aí, esses alimentos dentro da geladeira são super prejudiciais. E outra, você não come quando você coloca lá. É por isso que, aí juntando aquele hábito alimentar, é por isso que você tem que colocar naquela fruteira. Então, quando você vai fazer a sua feira, ou quando você vai fazer aquela sua compra, que a gente pode fazer a compra do mês, eu digo, a da fruta não vai ser por mês. Você vai ter esse hábito de vir fazer semanalmente, porque senão você não vai comer. Você vai colocar ela lá no fundo da gaveta, tá? E aí, o que vai acontecer? Ela vai só oxidando, 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 permanecendo ainda, porque os micro-organismos em temperatura baixa não conseguem se manifestar, mas não quer dizer que eles não vão estar. Esse que é o grande problema, porque na temperatura baixa, mais gelada, né, no caso, mais frio, eles não conseguem fazer uma proliferação maior. Então acaba que você deixa aquele alimento lá, porque fruta é para ser consumida em uma semana, gente. Não é para comer fruta mais de uma semana. Não é indicado comer mais de uma semana. Outra coisa, tomate dentro da geladeira. A gente esquece que tomate também é uma fruta, tá? Então, se ele é fruta, ele também não pode estar na geladeira. Você altera a coloração daquele tomate. O tomate ele é rico. Você pode ver que quando você corta o tomate, né, ele é rico em líquido, sai aquela aguinha daquele tomate. Quando você deixa ele dentro daquela geladeira, você está oxidando um produto natural, um produto bom, e transformando ele em químico. Ele não é para estar ali. Entendeu? Então, essas questões de armazenamento tem que ter muito cuidado. Tá? Os tubérculos, os legumes, ok, tá? Não tem problema algum. Agora, a questão de fruta, questão também de temperos, o alho também não é dentro da geladeira. Entendeu? O alho consegue durar até mais de 3 semanas fora da geladeira, porque a gente tem que entender que a produção dele foi feita de forma natural. Cebola então, pode? como a gente... Oi? Cebola. Também não. De forma alguma, cebola na geladeira. Tá? Até porque deixa aquele odor dentro da geladeira, a cebola. Acaba deixando aquele odor muito forte. E o perigo da cebola na geladeira, porque como a cebola ela tem esse alto teor, né, agrotóxico, né? Então, o que acontece? Eu acabo oxidando os outros, tanto que quando a gente corta cebola, né, a gente lacrimeja, né, porque é um alimento muito forte. Então, quando a gente deixa ela dentro ela tem essa toxina, mas é uma toxina benéfica, tá? É do próprio alimento, não vai fazer mal a ninguém. É característica da cebola ser bastante ácida, né? E quando a gente deixa ela dentro da geladeira, a gente acaba permitindo que ela passe para os outros alimentos, entendeu? Que seria só benéfico a ela, não a outros alimentos. Por exemplo, cebola perto de batata, nem pensar. De jeito nenhum. Separa a cebola da batata. Não deixa ela junto da batata. Meu Deus! Gente, ó, eu tô aqui, já doida para acabar essa live, para olhar para debaixo do meu armário e tirar os Vai produtinhos. organizar a cozinha, vai organizar a geladeira. Tirar a pera que tá lá, eu tô até abafando, porque eu pensei, vou botar a pera na geladeira
para ela durar mais tempo, porque na fruteira está amadurecendo rápido, eu não dou conta de comer. É sinal que eu também estou comprando Exatamente. muito, tem que diminuir. Mas Compra a fruteira, te deixa mais bonito. eu estou me E sentindo. quando você olha, você sente a vontade de comer. Então você tem que deixar esses alimentos até perto, principalmente para a pessoa idosa, com que ela veja aquele alimento, né? Então você acaba trazendo para ela aquela memória afetiva. Nossa, como é bom comer uma pera, como é bom comer uma banana, porque está tudo organizado ali naquela fruteira, está visível aos olhos dela, né? Então a gente acaba despertando o apetite. Outra coisa muito importante, porque você desperta o apetite, ela vai sentir muito mais vontade de se alimentar, tá? Do que realmente aquilo tudo estocado, tudo guardado. Pessoas que coloca a batata também é outra, tá? Dentro da geladeira. Por causa disso, ela acaba aumentando esse teor e acabando ficando mais doce, no caso, né? Aumentando esse índice glicêmico na gente, né? Porque ela fica o quê? Refrigerada. Ela tem uma... Exatamente, ela fica, por causa do amido, ela fica refrigerada ali, então ela vai armazenando esse amido, quando ele vai ser desperto para a nossa alimentação, ele aumenta o nosso índice glicêmico, né? Então, estão fazendo o quê? Estão aumentando o famoso açúcar, né? Então, Então, uma falta de armazenamento adequado. Sandro, dentro dessa lógica, então, guardar um arroz do dia para o outro, por ser amido, sei lá, dentro de carboidrato, a gente estaria aumentando também esse índice Não, glicêmico? porque aí a gente está entrando nos cereais, entendeu? Ah, Então, os cereais já foi manipulado, já foi feito justamente para aguentar mais longo dia. Fruta, não, tá? E alguns legumes também não, tá. tá? Tanto que o monstruário deles não está na geladeira, no mercado ou no hortifruti. Você vê que estão realmente ao ar livre. É justamente porque eles precisam ficar ao ar livre. Para que quando você chega e fala, nossa, que alimento bonito, nossa, que, né, aparentemente, né? Que vontade de comprar. Olha como está bonito quando a gente vai à feira, quando a gente vai ao mercado. Justamente porque eles realmente, né, florescem de uma forma melhor nesse ar ambiente. E é para permanecer. É por isso que ele tem uma data, né? Se você não tem esse hábito de comer, eu sempre ensino, come, compra, faz a sua compra, vamos fazer o mercadinho semanalmente delas, deixa separadinho. Tá? Não faz aquele carrinho do mês, porque você, além de fazer um desperdício muito grande, você não vai sentir essa vontade de comer, você vai armazenar de forma errada, porque se ele ficar fora durante esse tempo todo, ele vai se estragar, ele vai apodrecer. Então é por isso que a gente recorre a colocar na geladeira, mas quando a gente recorre a colocar na geladeira, a gente acaba prejudicando o próprio alimento, que vai nos prejudicar depois. Caramba, poxa vida, como a gente, né? A informação é tudo. Sandro, a gente sabe que a pessoa que está idosando, ela tem aí umas perdas também. Tem ganhos, né? Tem mudança de metabolismo, tem perdas e Sim. tem ganhos. Dentro das perdas tem a questão de hormônio, aí ela precisa de reposição hormonal, tem perda de colágeno, enfim, né, essas coisas assim. Quais são os alimentos que precisam fazer parte oficialmente daquelas pessoas que já estão idosando? Tipo assim, olha, isso aqui é sine qua non no cardápio, né, de quem está idosando. Por quê? Porque estudando um pouco, né, sobre a pirâmide alimentar, a gente vê que a pirâmide ela é muito voltada para carboidrato, né, Sim, cereais, é o primeiro. é o primeiro. E é o que a gente mais come, né? O macarrão, a batata, né? Exato. Enfim. E a gente não observa os outros grupos alimentares que fazem, que compõem essa pirâmide. Bem certo também que essa pirâmide, ele é, na minha, eu sei que eu sou leiga, mas ele é voltado para quem é mais novo, porque gera energia e tal. Essa pirâmide para o idoso, ela é diferente, deveria ser orientado diferente ou pode ser a mesma base de pirâmide alimentar? Então, agora a pirâmide até aumentou, tá? Eu estava olhando, pesquisando, ela até aumentou. Acabou incluindo no 7º e 8º grupo óleos e gorduras e açúcares. Achei aquilo péssimo, né? Então, porque assim,
A pirâmide é baseada naquilo da alimentação da população como um todo. Isso. Então, você vê o quanto as pessoas estão ingerindo gorduras, né, e açúcares. Por isso que ela acabou entrando. O que acontece? Devido a isso, para a pessoa que está endosando, não é indicado esse último grupo, tá? A gente vai ficar no grupo dos cereais, no grupo de leites e derivados, né, para a questão de produção, né, de cálcio também, queijos, entendeu? Frutas pela questão de vitamina. Nesse processo de dosando, a gente vai perdendo muitas vitaminas que são importantíssimas, e uma delas é a vitamina B12, entendeu? Que é produzida também, que é uma forma de produzir outras vitaminas, aminoácidos. Só que o nosso organismo não tem essa vitamina. Ele não vai dar para mim, eu só vou conseguir ela através dessa alimentação, né? Então, eu preciso ter essa vitamina B12 para que me gere outras vitaminas naquele processo ali de molecular, de quebra de aminoácidos, para me produzir para as outras que eu necessito, né? Então, eu vejo que nesse dosando, a questão vitamínica é o mais déficit de todos, né? Perde-se bastante a questão vitaminosa. E eu sempre falo que os alimentos que contêm flavonoides, né? Flavonoides são os alaranjados, avermelhados, são os melhores, entendeu? E outros também que são ricos em ferros, né? Os verdes escuros. Então, essa dica que você vai guardar para a vida. Eu tenho vermelho e eu tenho verde escuro, tá? Esses alimentos vai poder, obviamente, mediante uma prescrição nutricional, né? Tem que ter esse acompanhamento para a gente ver se não tem outra patologia e se vai fazer mal também aquele indivíduo. Mas, de forma como um todo, né, eu posso dizer que eles são bem benéficos, né? A não ser em casos específicos. Se você tiver hipertensão, se você tiver diabetes ou algumas outras doenças, aí precisa realmente do acompanhamento do nutricionista. Mas, como um todo, para o nosso processo de ir dosando da longevidade saudável, tá ótimo para consumir, tá? Alimentos alaranjados e avermelhados e verdes escuros, tá? Então, eu estou falando ali, já estou falando do tomate, estou falando da laranja, eu estou falando do kiwi, eu estou falando do brócolis, né? São alimentos que são riquíssimos na sua questão de vitaminas, né? Teor de vitaminas muito alto. Eu hoje já olho para o alimento como, assim, não é questão de gostar ou não gostar. O meu organismo precisa, eu vou me esforçar para comer. Sim. E quando eu consegui, né, ingerir o jiló aos 42 anos, foi a primeira vez que eu comi jiló, É o por jiló, incentivo do meu muito pai. bom. Eu engolia, hoje eu já mastigo, porque eu acostumei com gosto e começo a produzir, que me Exatamente. convencer mesmo, que é bom para minha saúde. A memória, Né? você acaba se identificando. Brócolis, no arroz, na saladinha, comia assim, Sim, hoje eu já olho para o brócolis assim, brócolis, venha! Porque gera uma consciência, né? Gera uma consciência sim. na gente. E isso é bem bacana. A gente está chegando no finalzinho e eu acho isso Já uma estamos no pena. final. Foi rápido. Muita coisa para falar. Gente, as informações maravilhosas. Você que está assistindo essa live, compartilhe com força, né? Todos esses hábitos alimentares. Eu, sinceramente, a minha expectativa para essa live seria de hábitos alimentares bem Sim, corriqueiros mesmo, e você aprofundou de uma forma assim a mudar a nossa concepção, né? Eu já sim. estou, eu falei, estou doido para ir lá no meu armário agora, na minha geladeira, tirar tudo. Sim, tem que ter esse armazenamento, porque é importantíssimo para a gente. E organizar, né? Eu já estou pensando em mudar a posição da minha fruteira para poder gerar essa coisa do apetite, essa coisa de A memória comer, né? afetiva, que ela fique na nossa visão, né, para a gente poder se alimentar melhor. Porque quando você vai passar ali, você vai lá e pega aquela fruta. Você vai ver que vai ser natural, vai ser espontâneo. Quando você vê, nossa, eu estou comendo mais fruta do que antes. Porque você está vendo ela, você vai lá e pega ela. Você vai lá e pega ela. E o pano de prato também, já estou olhando para ele com outros olhos, né? Porque fica aquela coisa de você passar o micro-organismo, Sim. né? Então, assim, quais são as considerações finais que você deixa aqui para gente? Tipo assim, olha, eu vou preparar esse grande final aqui para essa live. Fique à vontade aí para os nossos minutos finais, Sandro. Tá.
Então, partindo desse conceito, eu digo que a minha consideração maior vai ser sempre a afetividade, tá? Então, que a gente mantenha essa afetividade alimentar, que a gente não coloque os alimentos como vilões, tá? Eles são muito essenciais para a gente. Cada alimento vai ter a sua partícula essencial que a gente precisa para cada um. O que falta realmente é esse conhecimento. Então, busque sim o nutricionista. Não acha que nutricionista é somente para a questão de emagrecimento ou para a questão de corpo, corporal, estética, é da saúde, ele pode te auxiliar, ele pode te ajudar nessa questão de qualidade de vida, de fato, com informações básicas, de fato, para que a gente diminua essa questão medicamentosa. Eu digo que o nosso melhor remédio é a alimentação. Tudo que precisamos está na alimentação, entendeu? Obviamente, algumas doenças a gente recorre à medicação, para isso que ela existe, mas que ela não seja a primeira, que o alimento seja a sua primeira medicação, tá? Que você não espere adoecer pela falta de consumo de frutos, né, de alimentos naturais, para que você recorra depois à medicação. Então, tem coisas que a gente pode evitar antes, né, que aconteça. Antes que aconteça. Então, é a prevenção, né, dessa saúde. E agradecer também, já eu posso agradecer também? Deve, Ó, eu vou deve. agradecer também, porque essa é a minha primeira live. Não aparenta, mas eu sou muito tímido para essa questão. E eu achei que foi ótimo para mim. Foi a minha primeira live, espero que seja de muitas outras que vão ocorrer. Eu sempre Certeza. fugi. E engraçado que quando o Idosar me fez o convite, meu coração esquentou de uma maneira única. Eu demonstrei minha empatia, porque eu achei que foi uma causa, um instituto de pesquisa super nobre. Eu já quero dizer que quem não segue o Idosar, comece a seguir aqui agora, meus seguidores, tá? Vocês vão ver depois. Segue, porque ele é riquíssimo de informação, de prevenção, de cuidado, traz sempre novidade. Eu sou um que virou fã, porque eu também não o conhecia, foi uma colega que me trouxe, daí a gente vai apresentando um para o outro, que eu achei super ótimo o foco, né? A questão, a missão que o Idosar tem, e me apaixonei por ele, gente, a partir de agora. E gostei tanto que eu percebi, tive a coragem de vir aqui fazer essa live, deixei a vergonha de lado, trouxe essas informações ricas, né, para todos vocês, que a gente retém, guarda, deixa aqui só no consultório. Eu falei, está na hora de a gente falar um pouquinho mais. Eu fiquei super feliz, demais. Eu vi que o pessoal gostou também, eu vi que estão escrevendo aqui, que não sabia, que estava fazendo tudo errado. Agora eles vão fazer certinho aí. É verdade. E aí, pessoal, você que ouviu essa live e que também, né, as informações que Sandro trouxe, né, já começou a mudar o seu comportamento de vida, você já vai ter novos hábitos. Posta Sim, lá no seu Instagram, na sua rede social e marca o arroba lá do Sandro. Qual é o seu arroba, Sandro? Né, para a gente dar esse feedback de que essa informação sim, mudou a nossa vida, tá? É novos hábitos. @dr, Fala aí, Sandro. tá? @dr Sandro Santana, tá? O meu ano é com 2 N's, tá? É assim mesmo. É igual o meu. Eu também sou Sandro. Ah, Bate aqui, Sandro. Acho que somos da mesma família, hein? obrigado. Tá, pessoal? Então, ó, arroba DR de doutor, tá, gente? Sim, Abreviação de DR, Sandro Santana, tudo junto com o Ana, tudo 2 junto, N's, tá? tá? Então, coloca assim, gente, a partir de hoje mudei meu hábito, adotei esse hábito, e coloca arroba Sandro e arroba Idosar, tá? Isso, coloca lá pra gente ver, a gente acompanhar que vocês estão fazendo direitinho, hein? Tá? E compartilhe essa live também, essas informações preciosíssimas. Percebam que a gente está olhando para o idoso, mas nós que não estamos idosando ainda, estamos nos beneficiando, pessoal. É já uma Exatamente. preparação. Então, se o nosso idoso hoje tem uma expectativa de vida, né, de 30 anos para viver, sem essas informações preciosas, Isso, imagine a gente que já tem informação. Olha o ganho exato. que a gente está tendo, né? Então, é isso. Isso, Que se Deus te preparar abençoe. para a qualidade. Muito Isso, que Deus te abençoe. Prospere o obrigado. trabalho das mãos. A gente Também. está feliz pelo Idosar ter te encorajado, né? Nós vamos fazer
uma live com as demais nutricionistas que já passaram por aqui. Aí a gente faz uma roda de conversa com os nutris. Vai ser muito top. Sim, vai ser muito legal. Passou por aqui a nutricionista, a Dalma de Lucas, passou a Sim, Fernanda. Então a gente vai fazer Fernanda. e perceba que cada nutricionista trouxe um aspecto diferente da questão da nutrição, expandindo a gente, né? Porque a gente está muito condicionado, né? Nutrição vai cortar alimento, vai passar dieta, vou emagrecer, vou ficar gostosão, enfim, e não é isso, né? Ou só Exato. isso, né? Muito legal. Sandra, deixa eu te perguntar uma coisa. O idoso, a gente sabe que a alimentação, né, começa pela boca. O idoso, a língua dele, né, fica comprometida? Tem alguma coisa que ele possa fazer para ativar as pupilas gustativas? Tem isso? Eu fico preocupada porque muitas pessoas eu vejo que elas não fazem a escovação da língua. Isso compromete? Sim. Compromete em doenças bem perigosíssimas, tá? Teve até um estudo da Sociedade de Odontologia que a maioria das doenças cardiovasculares são devido à falta de higienização da língua, tá? Eita! E doenças pulmonares também. Essas bactérias acabam adentrando no nosso organismo pelo acúmulo ali. Então, tem que acompanhar, tá? Outra dica que eu dou também para o familiar: observe o seu idoso, tá? Porque o idoso, além dessa estimulação, eu digo que essa já fica na fitoterapia. A gente passa sempre um sprayzinho fitoterápico, é natural, é de ervas medicinais, para poder estimular, entendeu? Às vezes, realmente só com aquela questão do cheiro também, para ele poder se alimentar melhor, para ele poder sentir vontade realmente de comer. Né? Que alguns perdem até vontade de beber água, porque vai diminuindo, então não sente mais o gosto, então acaba não bebendo água, então você tem que estimular. Fala para ele, bebendo água, que água saborosa, que água deliciosa perto, vai estimulando cognitivamente essa memória desse idoso, observar a função intestinal dele, porque às vezes o idoso, por mais que ele tenha mobilidade de conseguir ir sozinho, ele fica horas no banheiro, horas. E você acha ali que ele fez tudo. Ele tomou o banho dele, que ele fez as necessidades fisiológicas, e não. Muitas das vezes eles ficam até 7 dias sem evacuar. Às vezes fica até 7 dias sem realmente fazer essa motilidade do intestino. Então observa se as roupas, as peças íntimas têm algum resíduo ou não. Se você vê que está dos mesmos aspectos, vai observando, porque a gente não tem a coragem de perguntar, né? Papai, mamãe, ou vovó, você fez a necessidade? Tem que perguntar, tem que saber da vida do nosso idoso. A gente não pode simplesmente tê-los na nossa residência e pronto, né? Toma a medicação certinha e come certinho, está bem cuidado, vai no médico. Não, tem que ter um cuidado global. Um cuidado global em todos esses aspectos, tá? Observar essas questões, porque você vai ver que ele está com déficit de nutrição, que ele está ingerindo pouca fibra, né? Se ele está realmente diarreico muito tempo, que alimento é esse, porque às vezes é o espasmo mesmo, como eu comentei, anterior, muscular dele. Então a gente tem que observar tudo isso nele, porque vai ser característica, as nossas células vão se perdendo, né? E aí, repor, né? Justamente com esses alimentos naturais e suplementação, né? De vitamina, é muito importante. Tá certo, Sandra. Até nesse finalzinho, na despedida, a gente teve mais informações. Então, esse processo de higienização da boca, da língua. Olha o que ele falou, né? Trazendo doenças, gente. Descobre, principalmente quem é fumante, a língua fica grossa. Exatamente. O processo da pele ressecada também, entendeu? A falta de vitamina D. Por isso que papai está com a pele ressecada e não passa. Mamãe está com a pele ressecada e não passa. A falta de vitamina B3, a falta de vitamina B6, entendeu? Você vai ver que esse idoso, a pele dele é um sinal mais clássico, nosso maior órgão, né? Então ele vai te dizer, olha, estou entrando em déficit, tá, de vitamina, está baixando. Então tem que ficar atento a isso. Reclamação de pele muito ressecada, não adianta comprar um óleo super caro, um produto que a colega indicou. Isso é déficit de vitamina, tá? Então precisa observar esses sinais de sintoma. Outra consideração final. Eu prometi que ia falar da pele, hoje.
Só que essa questão da pele, né, essas vitaminas são vitaminas que elas não necessariamente a gente vai encontrar na alimentação. Aí teria que ser uma questão de suplemento, né, vitamínico. Ou Suplementos, não... tá? Tem que ser a questão de suplementos. Outras você até encontra na alimentação, entendeu? Como fígado de boi, coração de galinha, você encontra na sardinha, você vai encontrar em queijo prato, você vai encontrar em alguns alimentos específicos como esses, entendeu? Tá? Então, você vai encontrar essas fontes maiores dessas vitaminas para você repor, tá? Tá. E a vitamina... Isso aí. Mesmo. O idoso ele tem muita perda óssea, né? E por isso Sim. tem as dores, toda essa camada aí de artrose, artrite, né? Sim. É mito ou verdade essa questão de que eu vi que tá meio na modinha, né? Sopa de ossos, osso buco, a sopa do mocotó, tem isso, é mito. Uhum. Olha, tem fonte de colágeno ali, de fato, vai ter fonte de colágeno, tanto que fica até papozinho, né, na boca, né? Não é um mito, porém não é o mais indicado, sabe? Eu não acho que seja uma alimentação mais adequada para esse idoso, entendeu? Porque você pode repor isso com outros alimentos que também são riquíssimos também, entendeu? Na questão de colágeno, na questão de produção dessa substância para o nosso organismo. Então, assim, para quem gosta, tudo bem, tá? Mas não é esse benefício todo que é dito, tá? Não vai fazer mal, tá bom? Mas não é esse benefício todo, não, tá? Tá. Ai, que bom saber. Vamos saber. Nós ficamos mais neuras também, achando que tem que adotar, tem que adotar. Exatamente. Olha, mais uma vez, Sandra, muitíssimo obrigada. Né? Eu desejo Obrigado a você. sobre você, sobre a sua profissão, que você já é um jovem que já despontou nessa área, né? E vai despontar mais ainda. Vamos ouvir muito falar do Sandro, né? Oh, Mário do Idoso também, obrigada por isso, tá? E no sobrenome você é meu parente. Eu tenho Santana viu? também. São parentes, né? Coincidência, gente. É uma coincidência. E a gente tem uma agenda vasta aí do Idosar, tá bom, Sandro? Se você puder estar conosco, indicar profissionais. E vamos marcar essa roda de conversa live aqui, né? Com os nutricionistas. Qual é o mês da nutrição? Oi? Qual é o mês da nutrição? Agosto. Agosto, Então, dia 31 de agosto. perfeito. Então já vamos fechar essa live aí, falando aí da nutrição, já que é o mês de vocês, tá bom? Um beijo no Tá seu bom. coração. Pessoal que está aí, que curtiu a nossa live, acompanhou, né, bastante, segue a gente lá no Idosar, tá, pessoal? E lembrando, marque o Sandro, @dr, doutor Sandro Santana, com 2 N's. O que você fizer daqui para frente, marca ele, marca o Idosar também, tá bom? Isso. Beijo, Sandra. Até a próxima. Gente. Até a próxima. Pessoal, aqui a gente encerra mais um Idosar, um Talk Idosar, Centro de Pesquisa e Proposições, com esse tema brilhante que foi, né? Resgate de hábitos saudáveis para uma vida de qualidade, com o doutor Sandro Santana, nutricionista e gerontólogo, tá bom? Então, que você se sinta presenteado com todas essas informações e comente e compartilhe, combinado? Essa live estará hospedada no nosso canal de YouTube. Nós vamos converter, né, ao longo do dia e vamos disparar o link também. Lá, se inscreva no canal, tá, pessoal? E ative o sininho para vocês também receberem os outros vídeos do Idosar, Centro de Pesquisas e Proposições. Tá bom? Um beijo e até sexta-feira que vem, nesse mesmo horário, com outra live de igual importância. Beijo no coração de vocês.